seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo como criar o projeto da bolsa pop. Um design exclusivo com aplicação de acessórios especiais que agregam ainda mais valor à peça. Mas antes de começar o projeto, eu preciso que você tenha muita atenção nas informações que eu vou te passar agora. Para que você consiga executar o seu projeto com sucesso, você precisa primeiro, antes de preparar o material, de cortar os seus fios, você precisa assistir todo o passo a passo que vem na sequência, tá? Então eu te peço que assista primeiro todo esse vídeo, todo o passo a passo, veja como eu fiz todo o processo, para só depois você preparar o seu material e começar o seu projeto. Ah, mas por que eu preciso fazer isso, assistir tudo antes e não ir cortando de uma vez? Porque esse projeto ele pode variar completamente de acordo com a base que você vai utilizar para fazer, tá bom? Então, nesse projeto, a gente usa essa base de couro aqui, que vai ser o fundo da peça, e todo o projeto ele tem que ser adaptado de acordo com a quantidade de furos que você tem na sua base. Então, você só vai saber a quantidade de fios exata que você vai precisar de acordo com o processo de montagem. Por isso que eu te peço para assistir o tutorial antes, porque você vai ver como foi feito o meu processo, você vai entender como eu fiz tudo, como eu fiz para descobrir quantos fios eram precisos, para só depois que você souber como fazer, você vai começar a iniciar o seu projeto e vai cortando os fios de acordo com o que você for precisando, tá? E por que vai ter tanta variação assim? Porque a quantidade de nós que a gente faz na base, ela vai variar de acordo com a quantidade de furos que você tiver e o distanciamento de um furo para o outro. A gente precisa ir anexando os fios e não tem uma sequência certa, você vai ter que adaptar de acordo com o tamanho da sua base e o resultado do seu nó. Então não tem como eu te passar uma quantidade exata de fios que vão ser necessários, mas eu vou te passar a metragem. A metragem dos fios você pode seguir a mesma que eu vou indicar, então pode cortar todos os fios com a mesma medida que eu vou indicar aqui no tutorial, mas a quantidade você precisa ir cortando um por um, ou de dois em dois, e montando a sua trama ao redor da sua base para você ter certeza de quantos fios serão necessários, tá? Então assiste o tutorial, que aí você vai entender do que eu tô falando aqui, de como é o processo, para você ir fazendo de acordo com as instruções que eu vou te dando. E assim você vai conseguir adaptar e saber exatamente quanto de material você vai precisar, quantos fios serão necessários. E uma outra coisa que é muito importante, que eu preciso que você faça antes de dar sequência aqui no tutorial, é se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. É só clicar no botão aqui de se inscrever para você fazer parte aqui da nossa comunidade e assim você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Dessa forma você não perde nenhuma novidade do que eu postar por aqui. E também dessa forma você está apoiando o meu trabalho e apoiando o crescimento do canal para que eu consiga manter esse trabalho todo em funcionamento e consiga trazer sempre mais conteúdos para vocês. E você também já pode deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Se surgir qualquer dúvida sobre o projeto, você também pode deixar aqui embaixo, que assim que puder eu vou respondendo, tá? Eu te convido também para conhecer o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu ensino na prática como funciona todo o meu processo de produção de bolsas de forma autoral. Se você quiser saber mais sobre esse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu tenho também outros cursos voltados para a área de vestuário em macramê, que são cursos tutoriais. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para você conhecer. E eu quero te convidar também para conhecer o meu perfil no Instagram. Vou deixar aqui o meu arroba, vou deixar também o link aqui de acesso na descrição. Por lá eu posto muito do meu dia a dia, dos bastidores dos projetos e às vezes muitas informações que não estão aqui, que não vêm para cá para o canal. Então se você não quer perder nenhuma informação, eu te convido para me acompanhar lá pelo meu perfil no Instagram. Bom, então chega de informação e vamos ao tutorial. Na sequência eu vou mostrar para você o passo a passo de como eu fiz esse projeto e todas as informações que você precisa saber para executá-lo aí na sua casa. Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. O material escolhido para fazer esse projeto é um fio de poliéster, 100% poliéster, com acabamento achatado, tá? Ele é de 5 milímetros de espessura e eu vou deixar todas as definições dele aqui na descrição e o link de onde você pode adquirir também, tá? Ele é um fio de poliéster com lurex. Essa aqui é uma sugestão, mas esse fio pode ser substituído por outros fios de poliéster com dimensões parecidas e também pelo fio de malha. O fio de malha premium de 25 milímetros também pode substituir esse material.
Como base para esse projeto, eu vou utilizar esse kit aqui para bolsa. Ele é um kit de couro, que é composto pela base do fundo, que vem já com os pezinhos. Essa aba, que vai ser a tampa da nossa bolsa, que já tem o botão, já vem também com o botão de encaixe aqui, que ele faz o fechamento, tá? Que vai preso à trama da bolsa. Então, nós temos a aba, o fundo e uma alça maior, uma alça tiracolo, que também vem no kit, faz parte. Eu vou deixar o link também, onde eu comprei esse kit, aqui na descrição, caso você queira comprar um igual. Mas eu vou te passar todas as definições desse kit, de cada uma dessas partes agora na sequência. A base do fundo da bolsa, ela tem 18 centímetros de largura e aproximadamente 8 centímetros de altura aqui, tá? Comprimento e altura. Ela tem, no total, 42 furos. Essa furação dela aqui é em torno da base. Ela tem 42 furos no total. E ela vem já com os pezinhos, com essas aplicações aqui embaixo, que são os pezinhos, as bailarinas. Já a tampa da bolsa, a aba, ela tem 15 centímetros de largura por 17 centímetros de altura, tá? Daqui da parte central até o final da tampa, onde fica aqui a abertura do botão. E ela tem 13 furos aqui, a furação dela tem 13 furos no total. Então, você pode comprar esse mesmo kit através do link que eu vou deixar aqui na descrição, ou tentar encontrar algo que seja similar, tá? Caso você não encontre com a mesma quantidade de furação, que aqui vai fazer diferença só na base, então você vai adaptar a quantidade de fios que eu vou passar aqui na lista de materiais de acordo com a quantidade de furos que você tem na sua base. O comprimento vai ser sempre o mesmo, porém a quantidade vai variar de acordo com a furação que você tiver, tá? Então as medidas do comprimento dos fios serão as mesmas. O que pode variar é só a quantidade de fios no total. Então, para começar, a gente vai criar uma sequência de nós em volta de toda a base. E a gente vai usar um fio de 3,40 m, já vai ser suficiente para fazer todo o contorno dessa minha base, desse tamanho de base que eu tenho aqui, com essa quantidade de furos. Eu já posicionei a agulha aqui em uma das pontas do fio, eu vou pegar a outra ponta que tá sem a agulha e eu vou fazer uma laçada inicial. Então, eu vou pegar uma pontinha, eu vou deixar aqui uma margem de 10 centímetros mais ou menos, vou dobrar assim. E aqui essa dobra, eu vou escolher aqui um lugar, uma furação, para passar essa dobrinha aqui por dentro, tá? Então, eu vou escolher qualquer ponto daqui dos furos da minha base para começar. E aí eu vou criar a trama em volta de toda essa furação e depois no final eu venho e faço a emenda aqui pelo avesso. Essa aqui é a parte que vai ficar para fora, que vai ficar aparente na bolsa, onde tem o pezinho, e essa aqui é a parte de dentro. A gente vai fazer sempre com essa parte aqui pra cima, por enquanto, tá? Essa trama. Então, a parte de fora fica pra cima. Eu vou pegar o meu fio aqui dobrado e vou escolher aqui um ponto e vou passar. Vou usar aqui a agulha de crochê pra ajudar a puxar. Então, vou pegar aqui essa dobra e puxo ela aqui. Então, eu já tenho aqui a dobra passando aqui por baixo. E aí ficaram as duas pontinhas aqui por cima. Eu vou pegar essas pontas e vou passar por dentro desse elo aqui de baixo, tá? Eu puxo aqui por dentro. Daí eu puxo a ponta maior todinha pra eu poder ajustar. Eu vou criar uma laçada inicial aqui, ó. Aí é só ajustar, deixando a laçada bem aqui próxima da base. Então, fica a laçada passando por aqui e as duas pontas. Esse fio menor a gente vai segurar ele aqui e agora a gente vai dar sequência para criar essas mesmas laçadas aqui em cada um desses furos, tá? Para ir repetindo essa sequência, a gente passa primeiro. A gente pega a ponta maior agora com a agulha e passa primeiro no próximo furo, de cima para baixo. E eu puxo aqui por dentro dessas duas pontas. Então, eu tenho a ponta que tá entrando aqui e a outra ponta que tá saindo daqui. Eu pego essa que vai vir aqui por baixo e puxo pelo meio. Porque ele vai ajustar a laçada. Ele forma aqui o elo. Você puxando o fio aqui por dentro, você prende essa laçada aqui. Aí agora eu faço, no mesmo furo, eu vou passar de baixo pra cima. Eu pego a agulha agora, eu passo de baixo pra cima. Puxo o fio. E vou passar por dentro também, tá? Então, eu tenho aqui as duas pontas. Eu pego essa ponta que eu tô puxando, passo aqui por dentro. Eu
vou ajustar, ele vai criar um elo, tá vendo? Eu passei a ponta aqui por dentro, e aí é só ajustar que ele vai criar o próximo elo aqui, igual ao que eu fiz aqui no primeiro. E agora é só seguir replicando isso, em cada um dos furos. Fiz as 2 voltas aqui, criei a voltinha, passo pro próximo. A intenção é criar esses elos aqui de um nó pro outro, de uma laçada pra outra, tá? Que é nessa parte aqui, nesse elo que cria de uma laçada pra outra, que nós vamos passar os fios que a gente vai usar pra criar a trama de nós da bolsa, tá? A trama da bolsa. Então, no próximo furo, eu passo primeiro de cima pra baixo e puxo aqui pelo meio. Ajusto. Depois eu venho com o fio e passo de baixo pra cima no mesmo furo. Vou puxar. Eu vou puxar aqui sem passar pelo meio pra você ver, ó. Se eu só puxar, ele vai ajustar e não vai fazer a laçada. Então, eu preciso pegar essa ponta e passar aqui por dentro, pra que ele segure e forme a laçada aqui do nó, tá? Essa já tá completa, passo pro próximo. De cima pra baixo, passando pelo meio. Depois de baixo pra cima, também passando por dentro. E eu vou fazer isso em toda a volta aqui da minha aba até completar todos os furos. Você pode fazer até o último furo. Vai fazer o último nó aqui no último furo. E a gente vai fazer a emenda com uma amarração. Olha, você consegue perceber que o fio de 3,30 m foi exato para fazer toda a volta, tá? Se você tiver mais do que 42 furos, se tiver uma aba maior do que essa, uma base, aumente a metragem do seu fio, tá? Eu fiz os nós bem ajustados e foi essa sobra que eu tive aqui, foi mesmo a medida exata. Aqui agora eu vou criar um nozinho, então eu vou virar do avesso e vou fazer aqui o acabamento, tá? É só amarrar essas 2 pontas, a gente vai fazer a amarração aqui. Você tenta fazer a amarração puxando o nó que a gente vai fazer aqui, que vai ser um nó duplo simples, pra cima de uma das laçadas do nó, tá? Pra ele criar o elo aqui que a gente vai precisar para passar o fio. Amarra bem apertado, faz 2 nozinhos e tá feito. Deixa as pontinhas aqui pra dentro e depois a gente faz o acabamento. Você pode puxar essas pontas aqui que sobrou aqui por dentro dessas laçadas aqui dos nós aqui por trás. Com a ajuda da agulha, você vai passando as pontas aqui por dentro. Até esconder todas essas pontas. Daí você pode passar por algumas laçadas e depois cortar a sobra, tá? Eu vou passar aqui por 3 de cada lado, em cada ponta. Aqui eu passei por 3 laçadas aqui. E eu vou cortar aqui a pontinha, a sobra. E com a ajuda do fogo, já que esse fio é sintético, eu vou derreter aqui e fazer o acabamento dessa ponta pra ela não desfiar. Que assim já fica com o acabamento. Agora eu vou fazer com a outra ponta a mesma coisa.
Então, eu já tenho aqui a minha base finalizada. Eu fiz aqui o nó pra fazer a emenda. E tá bem aqui. E fica quase imperceptível. E essa aqui é a parte de fora, tá? Esse vai ser o acabamento que vai ficar aparente. Com a trama da base finalizada, a gente vai começar a posicionar os fios agora, tá? Nós vamos posicionar os fios aqui de duas maneiras. Nós vamos posicionar nessa parte aqui maior, um fio em cada elo. Então, a gente vai passar uma ponta do fio em cada um desses elos aqui, por entre esses espaços, onde a gente tem um espaço menor de distância entre cada laçada aqui. E nas partes laterais, a partir daqui onde começa a fazer a volta, nessas partes menores, a gente vai incluir duas pontas de fio em cada laçada, entre cada nó aqui da laçada, tá? Porque aqui a gente tem uma abertura maior e quando a gente vai criar as laçadas aqui nessa lateral, a gente precisa colocar mais fio para que a quantidade de nós que a gente vai criar aqui, ela ocupe todo o espaço, tá? Se nós seguirmos por igual e colocar só um fio aqui, na hora de criar os nós, ele não vai ocupar o espaço inteiro aqui da dimensão da parte da base. Então, por isso a gente vai posicionar de duas formas. Nessa lateral, aqui no sentido onde a gente começa a visualizar que o espaçamento entre os nós aumenta, a gente tem uma diferença de espaço aqui entre essas laçadas e aqui nessa parte. Você consegue visualizar que aqui a diferença de espaço entre um nó e outro é bem menor do que aqui nas laterais. Então, eu vou começar a posicionar a partir daqui, dessa parte, na altura aqui dos pezinhos da base, eu vou começar a posicionar de 2 em 2 fios. Então, daqui até esse outro lado, dos dois lados das laterais, eu vou colocar 2 fios em cada parte dessas aberturas aqui, dos elos. E nas partes centrais, eu vou incluir um fio em cada parte. Então, com a ajuda da agulha, eu vou começar incluindo os fios de 2 em 2 aqui nas partes das laterais e já vou criar os nós. A gente vai posicionar os fios com essa parte aqui, que é a parte que vai ficar pra fora da bolsa, que vai ficar aparente, pra cima, tá? Onde tem o pezinho que tem que ficar pra fora, pra parte de cima. Então, aqui, eu vou começar daqui, ó. Então, eu vou fazer daqui até esse outro lado, na mesma altura, no mesmo sentido da furação. Eu vou incluir 2 fios nessa parte, em cada um desses elos. Então, eu pego o fio, passo aqui por dentro do elo, entre as laçadas do nó. Dobro ele ao meio, na metade da medida. É só unir as duas pontinhas. E a gente vai posicionar ele ao meio, deixando as duas pontas com a mesma metragem. A metade da medida vai ficar aqui na laçada, tá? Na base. Agora eu vou incluir outro fio aqui no mesmo lugar. Vou passar a segunda ponta. E vou dividir também esse fio aqui ao meio. E como aqui eu já tenho 2 fios, o que eu vou fazer aqui agora é criar um nó quadrado com essas duas pontas, tá? Pra prender esse fio aqui no lugar. Então, eu pego aqui esses 2 fios que eu posicionei e já vou criar aqui um nó com eles. Essas duas pontas que estão saindo por cima aqui, eu vou deixar elas no meio e vou usar as duas pontas que saem por baixo para tecer o nó. Criado esse nó, eu agora vou continuar posicionando os outros fios até eu chegar aqui do outro lado. Vão ser no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços que eu vou colocar 2 fios. Então, eu vou fazer daqui até o outro lado. Repetindo, eu tô incluindo 2 fios em cada parte dessa aqui só nas laterais para que eu consiga criar uma quantidade de nó que vai ocupar toda essa volta aqui, tá? Já que nessa parte, a furação e o formato da peça, ela acaba criando uma curva maior e, consequentemente, um espaço maior que precisa ser preenchido pelos nós, tá? Então, por isso, eu vou colocar de 2 em 2 fios para criar cada nó. E aqui no meio, eu vou colocar um fio só. Então, agora eu vou continuar. Já vou passar aqui os 2 fios de uma única vez, juntos. Vou dividi-los ao meio, posicionar aqui na metade da medida e já vou criar aqui um nó quadrado.
Você vai adaptar a sua trama, então você vai precisar analisar se a sua trama vai criar esse efeito também, tá? Geralmente, na extremidade, a gente precisa colocar mais fios aqui nessa curva das abas do que no centro, tá? Nessas partes maiores que são retas. Então, você precisa analisar como é a furação da sua base e como essas laçadas vão preencher o espaço que você tem. Uma coisa que é importante você analisar na hora de dividir onde você vai colocar 2 fios e onde você vai colocar só um, é que essa parte onde a gente vai colocar um fio em cada elo, ela precisa ter uma quantidade de elos número par, tá? Para que depois a gente consiga de 2 em 2 fazer um nó quadrado, ok? Então aqui nas laterais, no meu caso, a minha base ela tem 42 furos. Eu vou criar 9 nós aqui nessa extremidade e 9 nós aqui na outra extremidade, colocando de 2 em 2 fios. E vai sobrar 12 elos aqui desse lado e mais 12 desse lado. Então, é um número par que eu vou conseguir colocar um fio em cada um e de 2 em 2 criar mais um nó. Então, tenha atenção à furação da sua base. Se for um número ímpar, você tem que pensar numa forma diferente de montar para que no final você tenha uma quantidade de nós, na verdade, uma quantidade de fios que seja par para que você consiga criar os nós, tá? Mesmo que no final você tenha um total de quantidade de nó ímpar, não tem problema. O início é que você precisa se ligar e ficar atento para ver se a quantidade de pontas que você vai ter vai ser par, múltiplo de 4 de preferência, porque você precisa de 4 pontas para fazer cada nó quadrado aqui do início, ok? Agora eu já posicionei aqui e criei 9 nós desse lado. Eu vou repetir do outro lado a mesma coisa para depois posicionar os fios aqui da parte central. Terminei de posicionar aqui os fios das laterais, então eu criei 9 nós de cada lado, com 2 fios em cada elo, tá? Para criar já os nós. E agora aqui no meio, onde eu ainda não coloquei fio, eu vou colocar um em cada espaço, entre cada nó aqui das laçadas da base. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elos. Então, eu tenho aqui uma quantidade que é número par, e aí eu posso colocar um fio em cada, de 2 em 2, e criando novos nós, assim como eu fiz aqui na lateral. Então, eu vou colocar um fio aqui, em um elo, e um segundo fio no próximo elo aqui, tá? Entre as laçadas. Então, aqui eu vou colocar separado. Daí, eu vou dividir ao meio na mesma, posicionar o meio ali na base, deixando as duas pontas com a mesma medida. E aí, agora eu pego essas duas pontas, que tá saindo uma de cada elo, aqui, que tá presa uma em cada elo, e crio um nó quadrado aqui na sequência, tá? Então, eu pego as pontas que estão saindo por cima e deixo no meio, e as pontas de baixo eu uso pra tecer o nó. E agora eu vou completar o restante. Então, eu vou colocando um fio em cada elo desses aqui da parte central. Coloquei um fio em um elo e agora eu vou passar o outro fio no outro elo. Posiciono o fio com as duas pontas na mesma medida, dividindo esse fio ao meio. E agora eu faço aqui o nó quadrado para prender essas duas pontas juntas, esses dois fios juntos, criando um nó aqui no meio. Aqui você consegue perceber a diferença, olha, você consegue perceber que aqui nessa parte lateral, os nós eles estão mais próximos um do outro
E aqui nessa parte onde a gente está colocando os fios de forma separada, um em cada elo, eles têm um espaço maior entre eles. Eu preciso deixar tudo igual. Então, o que eu vou fazer aqui é, entre esses nós que eu vou criar aqui, como eu acho que está um pouco espaçado demais aqui, e eu quero manter esse padrão de distanciamento dos nós, assim, igual está aqui na lateral, eu vou mudar a forma de montagem. Então, ao invés de colocar uma ponta em cada elo, eu vou intercalar. É claro que eu não vou conseguir fazer tudo por igual, porque eu não vou ter quantidade de elo suficiente, mas para preencher mais, eu vou colocar em um elo, eu vou colocar 2 pontas, e aí nos próximos eu coloco separado, assim como eu fiz aqui. E aí depois, mais um elo, eu coloco 2 pontas e no próximo eu coloco separado, uma ponta em cada elo. Vamos fazer o teste para ver se vai dar certo. Vou começar desse outro lado para cá para eu perceber se vai fazer diferença. Então aqui, nesses 3 primeiros nós, eu coloquei uma ponta em cada elo e fiz o nó, tá? Eles estão separados. E aí ele criou esse distanciamento aqui entre os nós. Agora desse lado eu vou fazer diferente. Nesse primeiro elo aqui, eu vou colocar novamente 2 pontas. Assim como eu fiz aqui na lateral. Vou criar aqui o nó com essas 2 pontas dentro de um elo só. E aí aqui ele cobriu melhor o espaço, tá vendo? Do que aqui. Aqui ficou uma diferença bem maior, porque eu separei os fios. Mas, se eu colocar 2 fios aqui nesse próximo, vai ficar muito apertado. Então, nesses próximos 2 elos, eu vou colocar um nesse elo e um outro nesse elo aqui. Uma ponta em cada elo, assim como eu fiz desse lado. Então, eu coloco a primeira ponta aqui e a segunda ponta aqui no outro elo. Vou dividir as pontas e vou criar o nó. Então, os 2 fios estão posicionados aqui na metade, eu vou criar o nó aqui com um fio saindo de cada elo. Pronto, preencheu bem. E já abri um espaço para que no próximo elo aqui eu consiga colocar 2 fios novamente e criar um nó em um elo só. Então, eu vou intercalar. Em um elo eu coloco 2 pontas, nos próximos eu coloco separado. Então, aqui novamente eu vou colocar 2 pontas nesse mesmo elo aqui. 2 fios. Que preencheu aqui o espaço. E eles continuam tendo o mesmo distanciamento, porque eu tô fazendo intercalado para poder preencher, tá? Então, aqui, eu tenho aqui 2 elos, eu vou novamente colocar os fios de forma separada, um em cada elo. E aí é só intercalar. Aí eu vou desmanchar os próximos aqui que eu já havia feito, para eu poder seguir depois fazendo da mesma forma. Você consegue perceber que entre esses nós aqui há um espaço maior entre eles aqui, tá vendo? Um buraco. E entre esses aqui não há, eles estão bem próximos, sem se sobrepor, sem ficar muito embolado. É esse resultado aqui que eu quero fazer na peça toda, tá? Então eu vou desmanchar aqui agora. E eu estou fazendo isso para te mostrar que você precisa adaptar o seu projeto, que tem como fazer. Então eu desfiz aqui e vou fazer novamente. No último nó, eu pus os fios separados, aqui nesse elo agora eu vou colocar os 2 juntos. E aqui é só ir repetindo, tá? É só intercalar. Em um elo você coloca 2 pontas, na sequência você coloca um em cada elo. Vou desmanchar isso aqui, porque eu preciso trocar o fio de lugar. Então, eu preciso passar esse fio pra cá, porque agora o próximo nó
é separado, então é um fio em cada elo. E aqui restou um elo aqui no meio. Como eu tenho aqui um nó que foi feito com os fios separados em cada elo e o próximo nó aqui que eu já tinha feito também está separado, eu vou só fazer mais um nó aqui colocando os 2 fios nesse último elo que sobrou, tá? Pra completar. E aqui eu já finalizei esse lado. Então, não tem uma sequência muito correta para se seguir, tá? Você vai analisar de acordo com o resultado da sua trama, qual vai ser a melhor maneira de você posicionar esses fios. Se o espaço entre os furos da sua base for maior, o ideal é que você faça os nós assim como eu faço aqui na lateral, colocando 2 pontas em cada elo para você preencher bem o espaço. O importante é que você preencha o espaço em torno da base e que os nós fiquem com uma distância entre eles bem próxima, tá? Então, aqui tem um distanciamento que agora ficou parecido aqui do outro lado. E aqui, para eu conseguir esse resultado, eu tive que fazer o posicionamento desses nós intercalados, desses fios, tá? Então, eu intercalei um nó que é feito com os 2 fios passando pelo mesmo elo e um outro nó na sequência que eu passo um fio em um elo e outro fio em outro elo e crio o nó, tá? Então, eu tive que adaptar aqui, você vai adaptar o seu projeto de acordo com o resultado que ele for apresentando para você aí à medida que você for posicionando os fios. O que eu vou fazer agora é repetir o que eu fiz aqui do outro lado, então eu vou fazer da mesma forma. Eu vou começar aqui, vou colocar 2 fios em um elo, depois na sequência eu separo, coloco uma ponta em cada elo, crio o nó. Depois um nó com as 2 pontas em um único elo e assim sucessivamente, depois separado, até eu completar tudo e finalizar o preenchimento dessa trama toda. Agora que eu já tenho todos os fios posicionados, eu vou dar continuidade à criação da trama, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é continuar criando a sequência de nós quadrados, só que nós intercalados. A gente vai criar uma segunda fileira de nós quadrados intercalados a partir dessa primeira que a gente já fez. A cada 2 nós quadrados que eu já tenho aqui, eu vou criar um novo no meio deles. Então, eu pego 2 pontas de um nó e 2 pontas do próximo nó. Então, eu tenho 2 pontas desse nó e 2 desse. E faço um nó aqui entre eles. E eu vou repetir esse processo por toda a circunferência aqui da trama. Vou pegando sempre de 2 em 2 pontas de cada nó e criando um novo nó intercalado. Concluída a segunda fileira de nós quadrados intercalados, eu agora vou continuar criando novas fileiras como essa. Então, sempre a cada 2 nós, eu vou criar um nó aqui no centro, na parte de baixo, e eu vou criar mais 3 fileiras aqui na circunferência, tá? À medida em que eu for fechando essas fileiras, a tendência é que a trama ela comece a descer, a fechar também, tá? A criar o ângulo aqui e a tendência é ela começar a fechar para dentro, tá? E essa parte aqui é que vai ficar pra fora. Então, ela vai começar a dobrar e a gente vai começar a criar a trama aqui em volta, com ela dobrando aqui pra gente começar a subir o comprimento da bolsa. Então, eu vou continuar criando e vou criar mais 3 fileiras
além dessas duas que eu já fiz aqui, de nós quadrados intercalados. Concluí então as 5 fileiras de nós quadrados intercalados, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz por todo o contorno aqui da circunferência da peça. Agora eu vou continuar criando uma sequência de nós quadrados intercalados, só que uma sequência com 4 nós em sequência, tá? Então, ao invés de eu criar só um nó, eu vou criar uma sequência de 4 nós intercalados a essa última fileira que eu fiz, pra gente criar o nó pipoca, que é aquele nó que fica uma bolinha. Então, na sequência dessas 5 fileiras, eu vou continuar na mesma, pegando 2 pontas de cada nó. Então, eu tenho aqui um nó e tenho aqui o outro nó. Eu vou pegar 2 pontas de cada um. Daí, eu vou criar um nó quadrado. Fiz aqui o primeiro nó. E agora, eu vou criar mais 3 nós na mesma sequência, depois desse. Então, eu fiz o primeiro. Segundo, o terceiro, e o quarto nó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 nós quadrados completos, tá? Eu conto desse lado as laçadas porque eu faço meu nó com a laçada para esse lado. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Para fazer cada nó pipoca, a gente precisa de uma sequência de 4 nós como essa, tá? Depois de feita essa sequência, eu pego aqui as pontas do fio de base que eu usei para tecer a sequência e eu vou passar essas pontas aqui entre esses 2 nós que eu usei os fios para fazer essa sequência, tá? Nesse espaço aqui que fica entre os nós, lá no início da sequência. Então, de cima para baixo, do direito pro avesso, eu vou usar aqui a agulha de crochê para poder puxar. Então, eu pego as 2 pontas, você pode fazer uma de cada vez, eu vou fazer com as 2 de uma vez só. Eu vou pegar as 2 pontas e vou passar aqui por dentro desse furo, jogando pro avesso. E ela vai sair aqui por baixo. Eu vou puxar todo o comprimento dessa ponta, aqui por trás. E aí, fica assim, ó. Tem aqui a sequência, eu passei as 2 pontas aqui por dentro, e elas estão saindo aqui por baixo. Eu agora vou ajustar, e eu vou puxar todo o comprimento desse fio, e a sequência ela vai fazer essa volta, ó, criando o nozinho pipoca, que eu chamo como pipoca. Eu vou puxar, ajustar, até que o último nó aqui da sequência, ele fique junto da trama, onde eu passei os fios. Daí eu puxo esses fios aqui por baixo. Eles estão aqui, já com a trama ajustada. E eu vou pegar essas 2 pontas aqui que sobraram da sequência, que são as pontas que eu usei para tecer a sequência de nós. E aqui por baixo eu vou criar um nó quadrado para prender essa trama assim, enroladinha, tá? Então, eu pego as 2 pontas aqui e faço um nó sobre os fios de base que estão passados aqui por cima. Faço a primeira laçada, ajusto bem e aí ela já vai prender aqui a sequência enroladinha, tá? E aí eu faço a segunda laçada para completar o nó. Puxo aqui os fios do meio para poder ajustar. E aqui eu já crio o meu nó pipoca. Esse nó que dá um volume. E agora eu vou repetir esse nó por todo o contorno aqui, por toda a circunferência da trama.
Vou fazer um nó desse em cada 2 nós, tá? Intercalados aqui, a cada 2 nós, eu pego 2 pontas de cada um e vou criando um nó como esse. Então, na sequência aqui, eu vou pegar as 2 próximas pontas, as 2 pontas desse nó que eu já usei para fazer esse, e as 2 próximas do próximo nó. Faço a sequência de 4 nós. Então, eu fiz as 4 laçadas, 4 nós quadrados. Agora, eu venho com a agulha, passo aqui, lá no início da sequência, entre os nós intercalados lá de cima, os 2 nós que eu usei as pontas para fazer essa sequência. Pego as pontas aqui de base dessa sequência, passo aqui por dentro, jogo por avesso. Vou puxar o comprimento delas todinho aqui por baixo, para poder ajustar, e com as pontas aqui que sobraram dessa sequência, eu faço o nó aqui embaixo para prender essa laçada. Então, eu criei aqui o segundo nozinho pipoca, tá? Ou nó cereja. E agora eu vou repetir até completar tudo. Concluí aqui a sequência de nosso pipoca. E na sequência eu vou criar 2 fileiras de nós quadrados intercalados, assim como essa, tá? Pra depois a gente repetir essa sequência aqui. Então, a gente vai intercalar uma sequência de nó pipoca com 2 fileiras de nós quadrados intercalados, assim como aqui do início, tá? Então, a partir desses nós aqui, eu vou criar 2 fileiras de nós quadrados. Então, eu tenho aqui os nós quadrados que finalizam o nó pipoca. Eu pego 2 pontas de cada um deles e vou criar um novo nó aqui intercalado, tá? Então, eu vou criar a sequência de nós intercalados exatamente como eu já fiz aqui no início. E aí, eu vou criar 2 fileiras de nós na sequência do nó pipoca. Eu vou fazer aqui o primeiro nó, faço um nó intercalado, pego na sequência mais 4 pontas, 2 de cada nó pipoca aqui de baixo. Eu já vou criando os nós das 2 sequências juntos, porque aí me poupa tempo de trabalho. Eu já vou fazendo a circunferência, criando as 2 fileiras que eu preciso de uma vez só. Então, eu já fiz aqui 2 nós, eu já tenho 2 pontas de um nó e 2 de outro para fazer o próximo nó intercalado aqui embaixo. Então, de 2 em 2 nós, eu vou criando as sequências, tá? Então, eu fiz esses 2 primeiros, que vão ser equivalentes à fileira, à primeira fileira. E agora, eu vou criar um nó aqui embaixo, com 2 pontas de cada um desses nós que eu criei anteriormente, para criar o nó da segunda fileira. Então, eu já tenho aqui as 2 fileiras que eu vou precisar. Daí, agora é só eu ir completando. Então, agora, eu faço mais um nó aqui, que vai ser da primeira fileira, com 2 pontas de cada nó desses daqui do nó pipoca, seguindo a sequência. Então, eu
faço o nó aqui. E agora eu já tenho pontas para fazer o nó de baixo também. Então eu vou criando de 2 em 2 nós, assim em diagonal, que eu já vou criando a sequência toda das duas fileiras. Então eu tenho 3 nós da primeira fileira e já tenho 2 nós da segunda. E é só ir repetindo isso. Pego 2 pontas de cada nó aqui de cima. Sempre 2 pontas de cada nó, tá? Pra criar o nó intercalado. Fiz o nó aqui, agora eu faço o de baixo. E vou fazer isso, vou criando essas duas fileiras já juntas, de nós quadrados intercalados, até eu dar a volta em tudo e terminar aqui de novo. Se você achar que assim fica muito confuso, você pode fazer a primeira fileira, faz a primeira sequência de nós por toda a volta, e depois que você concluir a primeira, você faz a segunda. Eu prefiro fazer assim já de uma vez, as duas sequências, porque eu já vou fazendo, já vou dando a volta aqui e já completo tudo de uma vez. Concluí a sequência de nós quadrados intercalados, então eu fiz as duas fileiras por toda a volta aqui do projeto. E agora eu vou repetir essa sequência de nós pipoca, tá? Então eu vou criar novamente a sequência de 4 nós e vou criar o nozinho. Então, continuo fazendo os nós intercalados, as sequências intercaladas. Pego 2 pontas de cada nó da última sequência que eu fiz aqui, da última fileira de nós intercalados. E agora eu crio a sequência de 4 nós. Então, fiz os 4 nós e agora eu vou enrolar aqui, vou passar o fio lá por cima pra fazer o nozinho, pipoca. Puxo aqui as pontas, enrolo e prendo com o nó aqui por baixo. E é só repetir isso por toda a circunferência, tá? Eu vou fazer uma fileira, assim como eu fiz aqui na primeira, por toda a volta. Concluí aqui a segunda fileira de nós pipoca e agora eu vou repetir o que eu já fiz anteriormente, tá? Eu vou refazer essa sequência de 2 fileiras de nós quadrados intercalados que eu fiz aqui no meio, entre essas 2 sequências, e depois eu vou fazer mais uma sequência de nó pipoca pra finalizar, tá? Então, vão ser 3 sequências dessa no total. Então, eu vou repetir aqui a sequência de nós quadrados intercalados, vou fazer 2 fileiras e depois eu volto a fazer mais uma sequência dessa.
Então eu fiz no total 3 sequências separadas por sequências de nós quadrados intercalados aqui, 2 fileiras nessa parte, 2 fileiras nessa parte. Agora, para completar a trama, eu vou continuar tecendo sequências de nós quadrados intercalados até finalizar o comprimento dos meus fios que eu tenho aqui. Então eu vou tecer a quantidade de fileiras que eu consegui fazer com o comprimento que ainda me resta de material, tá? Deixando uma margem no final de pelo menos uns 10 centímetros pra gente fazer o acabamento das pontas. Então eu vou começar aqui a tecer uma sequência de nós quadrados e vou fazendo novas fileiras até acabar o meu comprimento do fio. Finalizei a sequência de nós quadrados intercalados, enquanto eu ainda tinha comprimento do meu fio aqui, tá? Então eu fiz o máximo que deu, até daria pra continuar um pouco mais, pra fazer mais umas 2 fileiras, mas eu decidi parar por aqui. Eu fiz no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fileiras, tá? 15 fileiras de nós, a partir daqui, sem contar com a finalização do ponto pipoca. Tá? Então foram 15 fileiras no total por toda a circunferência. Você pode fazer mais ou menos, dependendo do rendimento do seu material, tá? O ideal é que você tenha aqui no total uma quantidade de fileiras que seja um número ímpar, tá? Para que a gente finalize aqui o nó na mesma posição que a gente começou, tá? Então eu comecei com o nó aqui intercalado nessa posição, e se eu seguir a linha reta dele aqui, ele também tá finalizando no mesmo lugar, aqui embaixo, tá? Vai fazer diferença se terminar diferente? Não, mas eu prefiro seguir esse padrão assim, dessa forma, começando e terminando na mesma sequência, porque eu vou fazer uma dobra nas laterais, então eu acho que assim fica mais fácil pra dividir, tá? Agora que eu finalizei a trama, eu vou fazer o acabamento dessas pontas, tá? Então, pra isso, a gente vai fazer pelo avesso aqui, pela parte de dentro. Eu vou criar essa finalização aqui, que é basicamente passar os fios por dentro dos nós, aqui pela parte do avesso, tá? Então, a gente faz o acabamento aqui. E para fazer isso, a gente divide esse acabamento em 2 partes. Então, primeiro a gente vai prender todas as pontas que tecem o nó, o último nó aqui, que são essas pontas aqui da lateral. Então, eu pego primeiro essas 2 pontas que tecem aqui o nó. Então, essa ponta que sai à esquerda e essa que está à direita. E eu vou passar essas 2 pontas por dentro dos nós intercalados que estão aqui embaixo desse nó, tá? Então, a ponta da direita eu passo nesse nó que tá mais à direita
e a ponta da esquerda eu passo nesse nó que tá mais à esquerda. É só eu passar a agulha, eu vou usar a agulha de crochê, por dentro do nó, eu pego aqui a ponta que tá saindo desse nó e puxo ela, passo ela por dentro do nó. Eu vou usar aqui a agulha, então eu vou puxar ela aqui por dentro. Puxei o fio, aí eu ajusto. E agora do outro lado eu faço a mesma coisa. Passo aqui a agulha por dentro do nó. E aí eu passo o fio e puxo aqui por dentro. E aí fica assim, ó. Eu vou ajustar bem, para que esse nó fique bem certinho aqui. E as pontas aqui por baixo, por dentro do nó, tá? Então eu jogo essas duas pontas para baixo. Depois, por último, a gente faz o acabamento das pontas centrais aqui, que é o que vai criar aquele efeito de laçada aqui por cima. A gente vai jogando de um nó pro outro. Agora eu vou repetir isso em todos os nós, tá? Então no próximo nó aqui, eu vou ajustar, e aí eu faço novamente a mesma coisa. A ponta que tá à esquerda eu vou jogar pro nó de baixo que tá à esquerda, e a ponta da direita eu jogo pro nó da direita. Cada nó aqui de baixo, ele vai passar duas pontas, uma de cada nó, de cima, tá? Então eu pego aqui de novo no mesmo nó que eu passei aquela ponta, do outro nó, e puxo do próximo nó que tá mais à esquerda, aliás, à direita. Então eu puxei a ponta à esquerda aqui, passei por dentro desse nó novamente, o mesmo, e aí agora tem duas pontas saindo aqui, uma desse nó e uma desse. E aqui no próximo nó eu faço a mesma coisa, agora eu pego a outra ponta. E aí eu prendo as duas pontas desse nó aqui por dentro dos nós intercalados da fileira de baixo, tá? Eu vou repetir isso com todos os nós até eu prender todas essas pontas que tecem os nós aqui de todos os nós. Depois que você prender todas as pontas que tecem os nós, tá? Todas essas pontas aqui das laterais, a gente vai finalizar agora as pontas que faltam, que são essas centrais. E a gente vai criar essa laçadinha aqui. Então, a gente vai jogar uma ponta de um lado pro outro, a ponta de um nó pro outro, pra criar esse efeito aqui de laçada, tá? Essas laçadinhas aqui por cima. E aí, pra fazer isso é muito simples. Você vai fazer o mesmo processo, a gente vai passar as pontas por dentro dos nós, só que nos nós que estão nas laterais. Então, as duas pontas que saem desse nó aqui, eu vou jogar uma para a esquerda e uma para a direita. Então, eu pego a ponta desse nó, essa ponta mais à direita, e jogo pro nó que tá mais à direita, esse nó aqui. Então, eu pego a ponta daqui e passo no outro nó, que está à direita dele. E aí eu já crio aqui essa laçada, e aí a outra ponta eu jogo pro nó da esquerda. Então essa segunda ponta dele aqui eu jogo pra esquerda. Então aqui eu finalizo as duas pontas desse nó. Aí agora o próximo nó, eu faço a mesma coisa. Então o nó aqui, esse nó aqui da esquerda, que eu já passei o fio que veio desse, eu agora pego a ponta dele que tá à direita e jogo aqui pra dentro desse nó, tá? E aí eu prendo uma ponta pra cada lado. Então fica passando duas pontas aqui, uma desse nó que joga pra cá e uma desse nó que joga pra cá. Eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Agora no outro nó que eu prendi essa primeira ponta aqui, eu pego a ponta dele e jogo pra dentro desse primeiro nó.
E aí eu vou repetindo esse processo até completar, olha. Tá vendo que vai criando as laçadas aqui? Cada nó vai passar 2 fios por dentro, um vindo de cada lado dele. E aí a gente cria esses elos aqui de um nó pro outro, que faz esse acabamento mais bonitinho, tá? Não fica só o nó aberto aqui com o espaço. É uma outra alternativa de criar um acabamento quando você faz essa trama que sobram os fios pra cima. E agora eu vou finalizar todos, sempre de um em um, eu vou jogando um fio pro lado, outro pro outro, e vou passando por dentro dos nós que estão ao lado de cada, um à esquerda e um à direita. O ajuste das pontas aqui você faz de acordo com o que você achar necessário. Você pode deixar mais solto para criar um elozinho maior, você pode deixar mais justo. Eu vou deixar mais justinho, mais rente aqui a trama, tá? Porque eu tenho algumas pontas aqui que estão mais curtas. E como esse fio é bem escorregadio, eu prefiro deixar tudo bem ajustado e depois fazer o acabamento para eles ficarem bem presos. E aí eu vou repetir, completar tudo e volto para mostrar como fazer o acabamento dessas pontas que ficaram aqui para dentro e prendê-las. Já finalizei aqui todas as pontas, já passei todas elas, já fiz os ajustes para que elas fiquem todas com o mesmo distanciamento e a mesma folga, tá? Entre os nós, para que fique bem padronizado, o máximo que eu conseguir, obviamente. E agora, para fazer o acabamento das pontas, eu vou cortar todas essas pontas aqui bem próxima dos nós onde elas saem e vou derreter as pontinhas e colar essas pontinhas com o fogo, tá? Como eu tô utilizando aqui um fio de poliéster, é um fio sintético, ele pode ser feito o acabamento com o fogo, tá? Então, com o calor do fogo, a gente derrete as pontinhas e faz a colagem delas aqui na trama, tá? Se você estiver trabalhando com outro material que não seja um fio sintético, você pode utilizar a cola. Se for um fio de malha, por exemplo, o que eu faço geralmente é cortar as pontas e daí eu aplico a cola aqui por dentro do nó. Eu agora vou cortar aqui as sobras. Então eu vou cortando aqui o mais próximo que eu conseguir do nó, deixando uma pontinha pra fora pra gente poder fazer o acabamento, tá? E agora com o fogo, eu venho aqui, só na pontinha que tá pra fora aqui que eu cortei. Coloco um pouquinho de fogo pra ela derreter e eu vou e colo ela aqui na base do nó, tá? Então eu aplico aqui o fogo só na pontinha mesmo, que ficou cortada. Ela vai derreter e eu venho e pressiono aqui na base do nó pra ele colar. E assim ela já vai ficar bem fixa aqui, tá? Por dentro. Ela já prende. E o acabamento fica assim, quase que imperceptível, principalmente porque esse fio é bem escuro. Agora eu vou repetir isso com todas as pontas e finalizar tudo para que eles fiquem todos assim, com um acabamento bem discreto. Já finalizei aqui os acabamentos e ficou dessa maneira, todos os fios finalizados. E agora, para terminar, eu vou incluir a aba que vai fazer o fechamento dessa bolsa. E antes de incluir a aba, eu preciso fazer a dobra aqui na lateral. E aí, para eu achar a posição, eu vou me basear aqui pelo meu fundo, tá? Então, eu vou pegar mais ou menos a largura dele aqui, para eu poder fazer essa dobra. Então, eu vou ver aqui mais ou menos quais são os nós. Vou por esses nós aqui, pipoca, que vai ser mais fácil de achar uma linha. Então, eu vou aqui pelos nós. Então, eu vou pegar esse aqui, desse lado, e esse desse, que fica mais ou menos na divisão aqui, e vou seguir por eles. Então, eu tenho um desse lado e um desse. Aqui no meio, no total, são 6, tá? Então, eu vou pôr 6 nós desse lado e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, são 6 aqui e eu vou seguir a linha. Ele sobe pra cá, e aqui eu vou achar qual é o nó que tá na linha desse fio aqui. Aliás, qual é o nó quadrado que tá na mesma linha desse nó pipoca, aqui na trama. Então, são esses dois aqui. E eu vou subir com ele até lá na extremidade para eu saber aonde eu preciso dobrar. Então, um lado é esse
e o outro lado é esse aqui. Aí aqui eu vou fazer a dobra, eu vou dobrar isso aqui pra dentro e vou unir essas duas pontas aqui onde eu marquei. Pra fazer esse recorte aqui na lateral. Jogando essa pontinha aqui pra dentro, a dobra. Depois eu vou repetir isso do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Aí aqui pra fixar, eu vou usar esse mosquetão aqui articulado, tá? Ele tem aqui a abertura, que eu consigo passar ali, mas você pode usar o formato dele redondo também. É porque esse aqui é o único que eu tenho que tem um tamanho suficiente que vai dar aqui. Mas pode usar os redondos também que vai dar certo, tá? Eu vou passar esse mosquetão aqui pra segurar essa dobra, tá? Então eu passo pelos nós. Então aqui na dobra, eu pego e... Deixa eu prender aqui por baixo. Então, esse aqui é o primeiro nó, eu vou passar o mosquetão aqui, prendendo aqui por dentro, e depois eu vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. E vai ficar assim, com o mosquetão segurando aqui a minha dobra pra dentro, tá? Fazendo o acabamento. Depois eu vou usar esse mosquetão pra poder fixar a minha alça maior que eu tenho. Então, eu vou colocar um desse lado e depois o outro do outro lado. E a aba vai vir aqui por cima, fechando tudo. Então, aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou encontrar aqui os nós, os 6 nós, que estão mais aqui na parte da lateral. Então, são esses 6 aqui. Vou subir aqui, encontrar até chegar lá na extremidade. Então, é essa sequência e essa. Tem que dobrar aqui e aqui. Daí eu dobro aqui o meio. E vou posicionar o outro mosquetão, o segundo mosquetão do outro lado, na mesma posição que eu fiz aqui desse. E agora, pra finalizar, eu vou colocar aqui a aba, tá? Que vai fechar a bolsa. Então, eu vou fixar ela aqui de um lado. Ela tem que ficar desse jeito aqui, ó. Eu vou prender ela aqui atrás. E depois vou colocar o botão aqui na trama, que vai prender ela aqui na parte da frente. Você vai escolher qual lado você quer que fique pra frente. Se você achar que tá melhor. Escolhe do lado que você quer deixar. Você vai posicionar a aba centralizada nesse espaço, tá? Na largura que você quer, e a gente vai costurar. Então, para posicionar aqui a minha aba, primeiro eu vi qual é a metade dela aqui. Então, a minha aba, ela tem 13 furos. Então, o meio dela é aqui assim, 2, 4, 6. É bem aqui. E o que eu fiz foi encontrar o centro aqui também da trama, tá? Então, a partir aqui do nó onde essas partes estão presas, as fivelas, eu fui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui é o meio, ó. Aqui nesse nozinho é que é o centro dessa trama aqui da parte que vai ser a parte de trás. Então eu já coloquei aqui um alfinete para marcar o meio, peguei a minha aba, posicionei aqui no meio dela e marquei outros 2 alfinetes, um de cada lado, para eu saber onde a aba começa e onde a aba vai terminar, tá? O espaço que ela deve ocupar aqui nessa parte para ela ficar centralizada. Com essas marcações fica mais fácil. Se ela sair do lugar ou se eu perder aqui alguma coisa, eu consigo colocar a indicação de volta, tá? Então, marque assim com um alfinete ou com alguma coisa que você consiga visualizar quais são os pontos que você precisa ter de referência. Eu agora vou costurar. E para costurar a aba na bolsa, eu vou utilizar um fio de mais ou menos 2 metros para fazer a costura e uma agulha de tapeçaria com a ponta mais fina que eu consiga passar por dentro da furação da aba. Eu vou primeiro passar o meu fio. Presta atenção se você já tiver colocado essa fivelinha aqui do botão, se ela não tá do lado errado, tá? Essa aqui é a parte do avesso, então a aba ela tem que ser posicionada com essa parte aqui pra cima. Eu vou ver aqui onde eu vou começar a minha costura. Então, o primeiro nó é aqui. Então, eu tenho que passar o meu fio aqui assim. Vai ser aqui.
Encontre um ponto para você começar, passe o fio por dentro da trama e aí a gente vai fazer aqui uma amarração pelo avesso para poder prender essa ponta, tá? Eu vou passar para um lado e para o outro. Já passei, já fiz errado. Na verdade, eu tenho que começar de baixo para cima. Eu vou começar daqui, do avesso para o direito. Então, eu vou deixar uma ponta lá embaixo, vou voltar com a ponta lá para dentro. Agora, eu vou ajustar aqui para deixar uma pouca sobra e vou fazer um nó para prender esse fio aqui, tá? Para eu poder começar a costura. Então, eu já vou fazer o acabamento dessa ponta aqui, no início. Fazer um nozinho duplo simples e depois eu faço o remate da pontinha. Já criei aqui a amarração e agora eu vou deixar esse fio aqui e posicionar a aba na parte de cima para eu ver por onde eu devo puxar. Já fiz lá a amarração e agora eu vou puxar esse fio para cima. Eu vou jogar ele um pouquinho mais pro lado, porque a sequência de nós que eu vou fazer aqui vai pegar de uma extremidade à outra da minha aba, tá? Então, eu preciso dividir totalmente essa parte aqui, a largura dela. Então, eu vou começar a costurar aqui pra fora, aqui por fora. Eu tenho que posicionar direitinho pra ver qual é o espaço que essa aba vai tomar aqui, pra eu começar a fazer a costura. E pra começar, primeiro a gente vai fazer as laçadas do nó de corrente. Então, a gente precisa criar correntinhas, tá? Que são elos que a gente vai usar para costurar. E aqui a gente vai fazer assim, eu já joguei o fio aqui para fora, eu vou jogar ele para dentro novamente, pode ser no mesmo ponto, pode ser em pontos diferentes. Deixa eu tirar esse alfinete. E aí eu já joguei para trás, aqui pro avesso, e eu preciso criar esse elo aqui, ó, essa corrente, tá? Que nada mais é do que uma volta do fio. E a ponta dele tá aqui embaixo. Não tem nada prendendo ele ainda, tá? Depois que eu deixei aqui essa folga, eu vou pegar o fio e vou jogar ele pra frente. Vou puxar ele pra cima de novo em um outro ponto um pouquinho mais pra frente. Com a distância só o suficiente que eu consiga passar esse fio aqui pra frente novamente, sem ajustar esse elo que eu deixei aqui, tá? Essa corrente. E que tenha uma distância suficiente pra eu passar nesse primeiro furo aqui. Então, agora eu já puxei o fio pra cima sem ajustar aqui. Se eu puxar aqui, ele ajusta. Então, sem ajustar essa folga, eu vou passar o fio aqui por dentro do furo. Vou posicionar a minha aba aqui no lugar. E aí, pra prender, eu passo agora o fio aqui por dentro do elo. Porque se eu ajustar aqui agora, ele já fica preso. Aí, ele vira a corrente que vai costurar, que vai sustentar aqui essa aba, tá? Que vai costurar a aba na bolsa, na trama da bolsa. Mas eu preciso, pra criar a próxima corrente, eu preciso refazer aquele elo. Então, eu vou soltar aqui um pouquinho, só pra você entender. Então, eu fiz esse primeiro elo, agora eu preciso fazer outro. Eu preciso fazer outro como esse. Aí, agora eu jogo a agulha de volta no furo, pra baixo da trama de novo. Eu vou conferir aqui pra ver se eu não tô passando pelo meio de nada. Porque eu vou criar outro elo como aquele aqui agora. Então, serão esses elos que a gente vai usar para prender uns nos outros, tá? Que a gente vai criar a corrente de pontos que ficam presos umas nas outras. Então, para prender cada elo desse, a gente precisa criar um novo em cada furinho desse. Eu agora, se eu puxar aqui, eu ajusto o primeiro elo que eu fiz. E aí, eu já tenho o segundo criado para que eu possa fazer o próximo, no próximo furo e começar a costura, tá? Então, agora no próximo furo, eu tô com o fio aqui pelo avesso. Sem ajustar aqui, eu jogo o fio pra frente de novo, seguindo aqui a linha da minha trama. Então, eu vou puxar ele aqui pra cima novamente. Eu vou passar por dentro do próximo furinho aqui. Aí, eu passo por dentro do elo. Volto com ele por dentro do elo e por dentro do furo novamente e jogo para a parte do avesso da trama novamente. Encontro um ponto para passar
pelos nós, sem danificar nada. E aí eu criei outro elo e agora eu ajustando esse, eu crio o nó, que vai segurar aqui a minha aba. Desse jeito eu vou costurando a minha aba aqui na minha trama, tá? Então eu fiz outra laçada, eu ajusto essa aqui um pouquinho, daí eu passo pro próximo furo. Jogo o fio de volta pra cima. Passo aqui por dentro do meu próximo furo da aba. Passo por dentro do elo. Volto com ele por dentro do elo e jogo pra baixo de novo. Por dentro do furo e pela trama. E assim eu vou repetindo até chegar no final. E preencher todos os furinhos. Eu ajusto aqui. E vou fazendo até completar. Pra finalizar aqui a última laçadinha, ao invés de você passar por dentro dela de novo, você passa por fora, joga o fio pra fora de novo, aliás, pra baixo, pra gente poder prender essa última laçada, tá? Então, por fora, e aí, prende aqui a última laçada, e aí é só ajustar aqui por trás e fazer o acabamento dessas pontas. Com a ponta aqui pelo avesso, eu vou passar essa ponta por dentro de um nó, das laçadas de um nó, para eu poder conseguir fazer a amarração, tá? Então, eu vou criar aqui o elo e vou fazer um nozinho aqui. Aí eu vou passar essa ponta aqui por dentro de mais alguns nós, só para eu poder esconder essa sobra. Vou cortar e queimar a pontinha para poder fazer o acabamento. E aqui, aquela ponta do início, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar ela aqui por dentro de algumas laçadas para poder fixar e depois cortar a sombra. E aí o acabamento por fora da costura ficou assim e por dentro assim. Aqui com o nozinho de finalização e o de início. Agora, pra terminar, falta só colocar o botão que vai aqui na frente. E você vai analisar qual é a altura que esse botão precisa ser aplicado e vai fazer a instalação dele. Ele tem uma plaquinha que vai pela parte de dentro da trama, e aí você vai passar essa parte do botão pela trama na parte de fora, vai colocar essa plaquinha por dentro e vai dobrar as perninhas aqui para poder prender. Então eu analisei aqui qual seria a melhor posição, a altura que eu quero que esse botãozinho fique. Já vi também se tá centralizado, tá? Então eu já marquei aqui qual vai ser a posição dele centralizado na trama, assim como eu fiz para fazer o posicionamento da aba do outro lado, eu também centralizei aqui o botão, tá? Então, é nesse nó aqui que eu vou aplicar. Eu vou só colocar o botão aqui, desse jeito. Vou encaixar ele aqui, nessa posição, onde eu quero. E aqui pela parte de dentro, eu pego essa placa que vem com ele, encaixo aqui nas perninhas. E agora, eu vou dobrar. E aí o botãozinho fica fixado aqui, ele gira, e aí eu vou dobrar. E aí eu vou colocar aqui, ó, a
para poder prender. E pela parte de dentro, ele ficou assim. E esse é o resultado final do projeto completo da Bolsa Pop. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do projeto. E também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para não perder os próximos projetos que eu vou postar por aqui. Eu espero que você tenha gostado de mais esse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.